conceito de indústria cultural, ele foi consolidado no pós-guerra, 1947, numa obra clássica escrita por Adorno e Horkheimer, chamada Dialética do Esclarecimento. E nesse livro, o Adorno e Horkheimer, eles produzem uma crítica ao capitalismo contemporâneo sobre vários aspectos. O que interessa a gente é que um dos alvos da crítica deles é uma razão iluminista, né, extremamente instrumental, que vê o saber científico como algo objetivo, o progresso como algo positivo. E dentro dessa argumentação, eles vão falar sobre a indústria cultural. Normalmente, quando a gente fala em cultura, a última coisa que a gente vai pensar é algo relativo à indústria, à produção de bens materiais, dinheiro. A gente pensa sempre a cultura como uma coisa meio que à parte, né? Quase que um reino separado da vida mundana, das necessidades materiais, da nossa necessidade de ganhar a vida. Mas Adorno e Horkheimer, eles vão observar o quê? Que sob o capitalismo contemporâneo, a cultura ela também se torna um objeto de produção industrial, de produção em larga escala, de produção visando lucro. Então, isso na época, em geral, se chamava de cultura de massa. E eles fazem uma crítica a essa noção de cultura de massa, porque para eles traz dois enganos. Primeiro, que dá a impressão que a cultura é feita para as massas, e não é verdade. Segundo, que seria feita pelas massas, o que também não é verdade. Então, há essa ideia de uma cultura de massa, eles falam em indústria cultural, que funcionaria em moldes muito parecidos de qualquer indústria capitalista, né? Uma produção padronizada, estandardizada, visando lucro, visando a massificação, onde as pessoas que vão ser as compradoras desses produtos, elas não têm nenhum tipo de ingerência no que vai ser produzido, como vai ser produzido. Então ele diz que essa ideia de que a indústria cultural produz para um público, pensando um público pré-determinado, é mentira, né? Porque a gente sabe que a produção capitalista ela gera uma necessidade, e no campo da cultura não é diferente, você gera um gosto, gera uma necessidade a respeito de determinados produtos, né? O cinema é um exemplo que eles vão analisar, mas a música mecanizada também. Então você vai conformando um gosto e um público. E a indústria cultural, ela teria uma especificidade, que além de ter que produzir produtos para serem lucrativos no mercado, ela também tem uma função ideológica, né? Então ela teria que formar um conformismo ideológico, de modo que as pessoas aceitassem as coisas como elas são, o mundo como ela é, né? Como ele é. Naturalizando as desigualdades sociais, as desigualdades culturais, enfim, né, todo tipo de desigualdade. Então essa seria a função ideológica da indústria cultural. O problema disso, esse conceito ele é muito poderoso, ele tem uma capacidade crítica muito grande. O problema é que, tanto nesse livro quanto em trabalhos posteriores que o Adorno vai escrever, ele não leva em consideração que entre as intenções da produção da indústria cultural, né, dos mentores da indústria cultural, os donos da indústria cultural, e como aquilo é recepcionado pelo público, né, os usos que vão ser feitos dessa produção da indústria cultural, existem mediações, né? As intenções podem ser de gerar conformismo, de padronizar os gostos, de evitar a criação livre e ousada, né, e realmente comprometida com a própria criação cultural e não com agradar ou, enfim, não se tornar vendável. Porque para eles isso era um amesqueamento da criatividade humana e, portanto, a própria ideia de arte estaria colocada em jogo. No entanto, a despeito de todas essas intenções, existem processos sociais, processos históricos que subvertem isso, em grande medida, né? E um autor que reflete muito sobre isso é o Jesus Martín Barbeiro. Ele é espanhol, mas ele trabalha na Colômbia. E ele se volta muito para pensar a realidade latino-americana,
mostrando que existem frestas, né? Existem brechas nessa produção cultural onde ideias críticas e práticas contra-hegemônicas podem ocorrer, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar guardar ao mesmo tempo esse potencial crítico que esse conceito de indústria cultural tem, para a gente ser menos ingênuo com os bens culturais que nos cercam, entender que eles estão dentro, sim, de uma dinâmica de produção e reprodução do próprio capitalismo, mas que, no entanto, existem agências, dinâmicas, processos que estão sempre gerando conflito, gerando contradição, e que é onde a gente também tenta caminhar para mudar essa realidade que está aí, né?